Boa noite pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos chegando, pessoal. E aí, meu amigo Salvandro, tudo bom? Daniel, Washington, professora Regina já está por aqui, já autorizar. Pessoal, boa noite. Entrando, Washington, meu amigo, boa noite. Receber a professora Regina Célia. Vamos para um bate-papo hoje, muito legal. Professora, está me escutando? Sim, professor, estou escutando. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, só não estou vendo a imagem. Nossa, ainda não? Não, ainda não. Aqui para mim ainda não. Apareceu a minha imagem? Ainda está escuro aqui. Não, ainda tá escuro, aparecendo Professor, só pois o então eu vou som. fazer assim, vou entrar de outro celular, ok? Pode ser que do celular. Pronto, combinado, tranquilo. Tá, Tá bom já então. já. Até já. Tá bom. Pessoal, vamos ficando aí, a professora vai retornar. Hoje nós vamos falar sobre dispensa de licitação, enquanto a professora retorna. Vamos falar sobre dispensa de licitação e quais são as oportunidades, né, para o mercado com a nova dispensa de licitação da Lei 14.133, que é a nossa nova Lei de Licitações e Contratos. Tá bom? Vai ser um bate-papo muito legal com a professora Resina Célia, que é consultora também, né, especialista, mestre na área de licitações e contratos. Vamos só aguardar. Sejam bem-vindos, pessoal. Caio, Fledson, Janaíne, vamos entrando. Deixa eu colocar aqui, pessoal, vamos falar sobre dispensa, tá bom? Então, vou colocar aqui no textozinho. Aqui, olha só, dispensa de licitação, na Lei 14.133. Aceitar a professora aqui. Boa noite, Caio. Vamos ver se ela vai entrar agora. Agora vai dar certo. Pronto. Agora deu certo. Certo. Tudo bom, professora? Tudo ótimo. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo, bem tranquilo. Pessoal, som e imagem, Certo. dá um ok aí dá um ok se o som e imagem nosso tá ok. Para mim tá ok aqui, professor. Tranquilo. Certo. E então, Estou à sua disposição. esse bate-papo, hein? Muito legal. Aham. Vamos falar hoje, pessoal, sobre as oportunidades da dispensa de licitação da nova lei, né? Da Lei 14.133, tá bom? Então, vamos só aguardar o pessoal chegar mais um pouquinho para a gente iniciar esse bate-papo com assuntos interessantes, principalmente para quem é licitante, né, professora? Quem é É licitante, verdade. né? Verificar as oportunidades. Afinal de contas, quem já vem acompanhando, quem já vem estudando, né? Quem já vem se capacitando na nova lei, tem que observar isso, né? Que a nova lei ela trouxe procedimentos novos para contratação direta de um modo geral, né, professora? Mas que Isso. isso aí não é um benefício só para a administração pública, né? É um benefício também para quem deseja vender para o governo. Afinal de contas, eu entendo que o governo é a melhor Mais oportunidade, interessado. é o mais interessado, e para que os licitantes, para quem deseja vender para o governo, é um nicho muito importante, né? Um nicho onde você tem regras claras, né? De contratação, de seleção e, por que não dizer, de pagamento, né? Que é o objetivo da contratação. É A isso? contratação. Então É vamos, isso. vamos começando. Professora, mais uma vez, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Quem está chegando agora, boa noite. Né? Já faz algum tempo que a gente não faz uma live aí. E aí iniciamos 2022 Verdade. com a mestre, professora Regina Célia. Professora, me fala aí, se apresente, fica à vontade. É um bate-papo aqui
tranquilo, fica à vontade, Certo. fale de seu perfil, né? De por que surgiu o perfil, enfim. Certo. Professor Leonardo, é um prazer estar aqui com você. Então, eu sou um pouco, eu sigo atualmente duas profissões ao mesmo tempo. Eu sou economista, tenho mestrado, estou fazendo doutorado agora, comecei um doutorado agora, e, na verdade, eu também sou farmacêutica, bioquímica. Então, eu conheci a licitação como farmacêutica. Por quê? Porque lá onde eu trabalhava no banco de sangue, aqui em Teresina, Piauí. Eu sou do Piauí, Teresina. E aí, então, sentia muita dificuldade no banco de sangue, no laboratório, na compra dos kits, né? Que são os materiais que a gente usava para fazer os exames. E a gente, quando comprava esses materiais, vinham todos errados. Por quê? Porque a especificação não era feita adequadamente, certo? Era Perfeito. tudo feito errado. E aí, como eu era economista, como eu sou economista, o órgão investiu em mim, né, na época, e eu fiz o curso de pregão, fiz o curso de licitação, fiz vários cursos paralelos e comecei a atuar tanto no laboratório, como bioquímica farmacêutica, como na área administrativa de licitação. Eu comecei, na verdade, com licitação em 94, certo? Certo, E aí, certo. de lá para cá, eu venho dando aula, venho dando curso, e eu me apaixonei por licitação, por quê? Porque o órgão que eu trabalhava não tinha planejamento, não tinha comissão formada, então eu comecei do zero. Apesar de não ter conhecimento ainda na área, não ter muita prática, mas como o órgão investiu em mim, então deu para eu aprender um pouquinho. E Certo. hoje o que eu mais gosto de fazer é dar aula, é ensinar, é procurar ensinar. E aí agora com a nova lei de licitação, eu estou voltando a estudar tudo de novo, né, professor? Aham, com Porque é certeza. uma lei nova, né? Isso. É verdade, né? Essa lei, aquela questão, ela ainda é um bebê, né? Eu sempre falo assim, ela é um bebê, É, né? Para quem é da área de licitação já há algum tempo, eu também já sou já há algum tempo, né? Sou do Ministério Público Federal, quem acompanha a professora e não me conhece, sou Leonardo Mota, sou do Ministério Público Federal na Paraíba, né? Trabalho com licitação desde 97, mas efetivamente como titular a partir de 2010, né? Como pregoeiro titular aqui do Estado e como presidente da comissão, e fazendo também parte da fase de planejamento, atuando com essa parte de supervisão, em que pesa observar a segregação de função, que é muito importante, né? Mas é verdade, professora, muito. essa nova lei fez com que, se nós já tínhamos que estudar licitação, acompanhar acórdãos, né, de tribunais de contas, né, de diversos professores, né? A gente agora vai ter que meio que começar do zero, né? Em que pese a lei ter alguma coisa ainda da legislação antiga e muita coisa que é trazida dos posicionamentos do Tribunal de Contas da União. Né? A lei a gente vê muita coisa que tem Tribunal de Contas da União, de normas infralegais, né? Do Ministério da Economia, também foram implementadas lá dentro, mas eu particularmente achei uma lei muito legal. Eu acho que teve uma certa evolução, teve evolução, principalmente É, pela questão do processo eletrônico, né? Pelo processo eletrônico, a exigência da licitação preferencialmente eletrônica, aí de uma forma geral na lei, sai daquela figura, né? A senhora pensa, você pensa assim, vou chamar de você, né? Vou chamar de você. pode. Não sei se você pensa assim, né? Criou-se aquele vínculo lá do decreto 5.450, inicialmente o pregão eletrônico na esfera federal, depois o decreto Sim, 10.024, mas sempre é muito assim, né? Pregão tem que ser eletrônico, pregão eletrônico, agora não. Agora a Lei 14.133 traz que o é, processo preferencialmente eletrônico, e aí quando a gente vai falar, nosso tema de hoje, que é a dispensa, né? Quando traz essa questão da dispensa eletrônica, da questão da própria lei, quando se referia aos incisos primeiro e segundo lá, do artigo 75, trazer preferencialmente que seja divulgado nos sítios eletrônicos por 3 dias, o reforço da questão do procedimento eletrônico é muito importante. Né? Então, a gente vai falar disso aí, pessoal, hoje à noite. Sejam bem-vindos novamente. E aí, professor, pessoal, como sempre, nós montamos uma pauta, né? uma pequena pauta aqui. O primeiro assunto é exatamente essa questão da dispensa, né, professora? Como é que a gente começa a é. falar, entender, né, o que é uma dispensa de licitação, né?
Certo. Você quer começar a falar ou eu inicio? Você quem Pode, decide. pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Então, as pessoas, quando elas vão começar a trabalhar com licitação, geralmente eles têm uma grande. Vários alunos me perguntam sobre isso, que tem assim um grande entrave na palavra chamada capacitação, certo? Então, Certo. geralmente o fornecedor ele só quer vender para o governo, né? Ele quer vender. Mas aí ele não tem obrigação de entender o que é dispensa, o que é inexigibilidade, o que é a lei nova, o que é a lei 866. Geralmente ele não entende o que é licitação, os componentes, os documentos, ele quer ganhar, Isso. né? E aí o que que acontece? Pensando nessa possibilidade, eu abri esse perfil no Instagram para tentar ensinar um pouco as pessoas a entender o que é uma licitação. E dispensa. Se a gente for observar na realidade, agora na pandemia, segundo a Controladoria Geral da União, né, houve o quê? Muitas dispensas de licitação, de forma eletrônica, né? Isso. Então, essas dispensas, elas causaram até um certo desentendimento, né, entre os órgãos, causaram algumas confusões na hora da homologação das dispensas e até mesmo no entendimento, né, do que vem a ser dispensa. Então, a lei nova de licitação, ela enfatiza a dispensa basicamente no artigo 75, né, da nova lei de licitação. Isso. Então, lá na nova lei de licitação, ele fala bem claramente o que é uma dispensa, como é que é feita uma dispensa, e a forma como a dispensa ela deve ser colocada em prática. Embora essa nova lei ainda não esteja em vigor, mas é necessário agora o esclarecimento, tanto para quem é professor, como eu e você, né, como também para quem quer vender para o governo, ou até mesmo para o consultor, que faz a consultoria para as empresas de um modo geral. Então, na dispensa, existem valores, né, que são estabelecidos no Uhum. artigo 75, porque, na verdade, a nova lei são em torno de 200 artigos, né? Uhum. Então, não há necessidade do fornecedor também entender cada artigo, decorar cada artigo para poder colocar ela em prática. Então, você precisa entender aqueles artigos mais relevantes da nova lei e a dispensa é um artigo relevante. Tanto o artigo 74, que é da inexigibilidade, como o artigo 75 da dispensa, que é o qual a gente está tratando aqui agora, né? Então, essa é uma visão geral da dispensa, né? Então, eu queria que você até, se fosse possível, complementasse o meu pensamento, para ficar aquele bate-papo mais agradável. É isso mesmo, professora, eu concordo. Na verdade, a dispensa do artigo 75, ela traz aí, né, uma diferença um pouco, né, do artigo 24 da Lei 8.666. A gente tem sempre que fazer essa comparaçãozinha, né? O pessoal diz assim, o artigo 24 da Lei 8.666 eram 35 incisos, e agora nós só temos 19. Só que a gente tem que ver que lá no inciso 4 nós temos ainda uma certa quantidade de dispensa por objeto, né? É importante frisar para os colegas, né, da licitantes que a dispensa de licitação, ela não existe apenas a dispensa por valor, não é simplesmente o inciso primeiro e o segundo. Né? E para os colegas que estão na administração pública, e eu não sei se a professora concorda, em que pese a gente está falando pontualmente no artigo 75 da nova lei, mas a gente tem que lembrar que o artigo 72 da Lei 14.183 é o que ele traz o procedimento da contratação direta, né? Que serve para a dispensa e serve para a inexigibilidade. E eu penso, professora, que além do artigo 75, além das definições, além das regras lá na frente de contratação, não é? As novas regras de contratação, de sanção, que é muito importante o licitante conhecer, né? Saber que, por exemplo, a sanção de suspensão temporária que temos lá no inciso 3º do artigo 87 saiu da lei, né? Agora nós temos impedimento, idoneidade, mas é importante, eu entendo também que o artigo 72 também tem uma certa relevância para o licitante saber que, por exemplo, olha pessoal, que, por exemplo, agora, o órgão, para ele fazer uma dispensa de licitação, ele vai ter que ter um processo formalizado. Um processo onde tem que ter, por exemplo, documento de formalização da demanda, que vai dizer qual a necessidade, de repente trazer um estudo técnico preliminar, gestão de risco. E aí essa gestão de risco, né, professora,
vai impactar no seu contrato. Né? Se a gente pensar mais na frente lá na contratação, há esse momento da seleção, da dispensa de licitação, que como você bem falou, né, o pessoal às vezes quer só vender para o governo, apresentar a proposta, né, mas não se atenta lá na frente, inclusive aos riscos da contratação. Então, esse raciocínio que você trouxe aí, eu acho importantíssimo. Né? O licitante ele tem que entender de pontos importantes da lei que impactam na contratação direta, especificamente no nosso caso aí da dispensa de licitação. Né? Então, acho muito, muito relevante isso aí. E aí, falando do nosso segundo ponto da pauta, né, que fala aí da regulamentação da dispensa, quando eu falei do artigo 72, né, eu penso que você fala o seguinte, o artigo 72, meus amigos, é o checklist do processo da dispensa. Não é, professora? Isso. O que a senhora acha do artigo 72? Seu checklist. Se você tem um checklist, o servidor... porque aí você já... Né? Você deslancha. Isso, exatamente. Você monta o checklist do artigo 72, você tem lá como é que deve ser formalizado o processo. Não é isso? E aí a gente tem recebido algumas perguntas, eu acredito que você também, que, assim, professor, como é que nós vamos aplicar a dispensa de licitação na nova lei? Como é que eu vou iniciar meu processo? Como é que eu vou fazer meu processo? Eu digo, olha o artigo 72, olha o artigo 72, que tem lá o que é que você precisa fazer, se formalizar. Todos os passos, né? Não é e isso? uma das coisas que eu acho mais importante, na verdade, aqui nesse artigo 72, professor, na verdade, a formalização, né? Assim, você precisa estimar sua despesa. Isso. Porque, na verdade, o pessoal pensa assim, dispensa, eu posso fazer de qualquer jeito. Isso. Certo? Posso fazer de qualquer jeito. E aí é preciso você calcular tudo, você verificar tudo, você verificar, o fornecedor precisa verificar se está adequado àqueles itens do artigo 72 e se está adequado ao edital, né? Então, Exatamente. são dois passos principais. Então, você precisa se adequar ao artigo 72, como também precisa se adequar ao edital. Isso. Se não tiver esses dois embasamentos, então é melhor nem participar, porque você corre o risco de perder e aí vai ficar chateado, não vai gostar, entendeu? Então, a leitura do edital, ela é importantíssima. A interpretação do edital é importantíssimo para você deslanchar em qualquer procedimento, principalmente na dispensa. Exatamente. Né? Exatamente. Quando a gente fala aí do edital, que a gente na dispensa fala em aviso, né? Aviso de licitação, aviso de dispensa, né? Aviso de dispensa eletrônica, os colegas que estão aqui agora, eu digo assim, um dos pontos positivos, já trazendo pontos positivos para a dispensa nova, para os licitantes inclusive, é que agora, ao invés de você ter aquele processo da Lei 8666, né, aquela pesquisa de propostas com fornecedores, onde o órgão monta lá, né, a dispensa, muitas vezes sem regras, muitas vezes mal elaborando um termo de referência com regras claras da contratação, agora na dispensa, pessoal, vai ter que ter um avisozinho de dispensa eletrônica, nós temos inclusive já modelo, né, da Advocacia Geral da União, já disponibilizando, né, onde você vai ter regras claras, você vai ter um passo a passo, você vai ter regras onde você vai ter que observar, ler, como a professora bem falou, né, como você me falou, e você inclusive entender o seguinte, será que eu consigo participar dessa dispensa? Né? Porque agora, principalmente a que vai estar mais em voga, né, que é a dispensa de licitação em razão do valor, onde a gente tem aí próximo de 50 mil reais, 54, né, agora, valor atualizado, próximo de 108 mil reais, serviço de engenharia e obras, são valores que eu entendo que não são valores de baixo vulto, né? Tem um vulto considerável. Então, o licitante agora, bastante considerável, né? Então, o licitante, inclusive agora, para entrar na dispensa de licitação, ele vai ter que observar se ele consegue cumprir, por exemplo, um contrato de 40 mil reais. Ele vai conseguir um contrato de 90 mil reais. Né? É oportunidade, né? Trazendo para o foco da nossa live, é uma oportunidade enorme. Estando capacitado, você que é licitante, mas o que a professora falou,
leia as regras da dispensa eletrônica da contratação direta, né? Leia as regras do aviso. Está no artigo 72. Exatamente. Está lá como vai ser formalizado. Outra coisa também que eu gosto sempre de falar é o seguinte: às vezes o fornecedor ele entra na dispensa ou em qualquer outro tipo de modalidade para participar, para pegar experiência, ou então para conhecer o mercado, conhecer seus concorrentes. Então, eu sempre falo para meus alunos que querem trabalhar com licitação, querem ser consultores de licitação, que é preciso ele conhecer a si próprio e os concorrentes, tá? Então, é necessário que você também veja, estude, analise o preço do concorrente que ele colocou na última dispensa. Isso. Porque aí, analisando o preço, fazendo a estimativa de preço correta, você tem grandes chances de ganhar uma dispensa. Não é necessário só você fazer aquele checklist do artigo 72, preparar a documentação e entrar em uma dispensa. É necessário também você conhecer seus concorrentes e tentar não ser inimigo dos concorrentes, né? Isso. Tentar. Verdade. Isso é importante, né? Porque é o seguinte, isso que você falou é muito importante. Às vezes o pessoal entra na licitação com esse espírito, né? De ser inimigo, né? Eu quero derrubar, né? Eu quero derrubar o adversário, né? Ver como adversário, né? Em vez de ser... Porque muitas vezes você consegue aprender nessa análise, né? Analisando a proposta do concorrente, analisando o preço, a especificação daqueles objetos que ele costuma entregar, analisando quais as licitações que ele costuma participar, você consegue captar para você alguma coisa positiva. Alguma coisa você vai ter positivo. Né? Inclusive, se ele entra nas dispensas capacitado e lendo as regras, ou simplesmente ele entra como aventureiro. E aí você que está devidamente capacitado, organizado, você vai poder sair na frente. Né? Sair na frente. Eu acho que é bastante relevante isso aí, a questão da capacitação que a gente sempre fala, mas também essa questão de planejamento do licitante. O licitante também tem que saber se planejar para participar, não só da licitação, mas da dispensa. Né? Porque, se nós lembrarmos, na Lei 8.666, que ainda está vigente, nós tínhamos já a cotação eletrônica, né? Temos ainda a cotação eletrônica lá da Portaria 306, do Ministério do Planejamento, que ainda né, deficitária, só serve para bem, só serve para material, você não consegue contratar pela cotação eletrônica serviços, né? Mas ali já é um caminho para o licitante entrar no mercado, não é? E já é um caminho para ele entrar no mercado. Mas assim, é um caminho para ele entrar no mercado, só que ele tem que saber que é algo sério, não é? Porque além sem esse planejamento prévio, ele pode não simplesmente perder, mas de repente ele pode ganhar a cotação, ganhar a contratação direta à dispensa, mas se ele não se planejou para cumprir o contrato, ele pode lá na frente ser sancionado. Né? É muito importante isso aí. Sim. E eu posso te dar um exemplo assim, da prática, quando eu era pregoeira nesse órgão que eu trabalhava, a gente realizou uma dispensa, né? Ainda era, lógico, na Lei 866, né? Certo. E aí, então, na hora da entrega do objeto, porque a dispensa era de medicamento, né? Que a gente realizou na época. Na hora da entrega, depois que o fornecedor assinou o contrato, o que é que aconteceu? Ele entregou um objeto que não era medicamento. Absurdo, certo? Né? Absurdo. Ele entregou um objeto que não era medicamento. Então, o que é importante? O fornecedor, quando ele entra no processo, ou de dispensa ou qualquer outro tipo de modalidade, além dele fazer esse checklist, ele precisa acompanhar o procedimento antes dele acontecer, durante e após ele acontecer, porque ele é responsável até pela entrega daquilo que está solicitando a administração pública. Tá? Então, se ele não entregar do jeito que o edital pediu, do jeito que o contrato estabeleceu, com certeza a administração não vai permitir que ele participe dos próximos processos licitatórios, né? Porque houve uma incoerência na hora da contratação, houve uma desobediência na contratação, e aí, como você é professor e também advogado, deve entender também que existem as
as multas, né? Uhum. As coisas que o licitante também pode sofrer caso ele não cumpra religiosamente o contrato. Isso, perfeito. Tem uma pergunta aqui do Washington. O Washington perguntou aqui, professores, na Sim. dispensa ou na inexigibilidade com base nos preços, pode ser feito com exclusividade para as MEs e EPPs? Olha que pergunta interessante do Washington aqui. Olha só, né? Essa pergunta do Washington, ela leva, né, Washington, a lei complementar número 123, né? E ao tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. Então, assim, olha só, a gente tem que utilizar também na contratação direta, certo? As regras da lei complementar 123. Sim, né? Se for abaixo de 80 mil reais, a dispensa exclusiva para microempresa, empresa de pequeno porte. Se forem bens divisíveis e o valor total do bem, né, daquele item, for acima de 80 mil reais, você que vai ter que de repente, tratar uma cota reservada, né? De repente, cadastrar dois itens. O caso inclusive, da documentação da habilitação, também na contratação direta. Não é, pessoal? Porque lembrando, olha só, nós falamos o tempo todo agora do procedimento do artigo 72. Lá no artigo 72, que tem a formalização do processo, ele traz, né, professora, um dos itens lá que é observação a critérios de habilitação. Né? Então, agora, nesse aviso de dispensa, você pode ter alguns critérios de habilitação. Obviamente, isso aí já existia na Lei de 666. Então, por exemplo, se você ia contratar um serviço de engenharia, sei lá, mesmo que fosse no valor de 30 mil reais, né, por dispensa, mas se fosse alguma coisa específica, você poderia já exigir a habilitação técnica, por exemplo. A jurídica tem que ter, né, regularidade fiscal e trabalhista também. Mas olha o que é importante. Né? O importante que o Washington falou é que também a lei complementar 123 você utiliza na regra da dispensa. Na verdade, Washington, se você for lá, eu acho que é no artigo 48, né? O artigo 49 da Lei Complementar 123, quando ela traz as exceções para não se aplicar, ela diz lá, os casos de dispensa de licitação, com exceção dos incisos primeiro e segundo. Por quê? Né? Em primeiro e segundo, porque são as de valor. Né? Inexigibilidade, Washington, aí já fica alguma coisa mais específica, porque o critério de inexigibilidade é a questão da exclusividade. Né? Exclusividade. Então, a exclusividade você leva a não haver concorrência. Né? Então, se não há concorrência, a exclusividade, então você não tem a competitividade. Então, também na inexigibilidade você não utiliza esse critério da inexigibilidade. É isso, professora? Perfeito. Perfeita a colocação. Não E é a isso? inexigibilidade, ela acontece muito nos procedimentos licitatórios da saúde. Principalmente na compra de kits, no local que eu trabalhava, ocorria muito inexigibilidade, porque todos os kits para a realização da quantificação dos exames de doadores de sangue, eles não são brasileiros, são dolarizados e são de multinacionais estrangeiras. E aí, geralmente, a gente incorria numa inexigibilidade. E é Exclusividade. preciso Né? muito cuidado com a inexigibilidade, porque ela pode dar problema na hora da prestação de conta do tribunal se ela não for bem formalizada. Exatamente. Na verdade, tranquilo, Austin. Na verdade, né, professora, a gente traz o seguinte, né? A própria artigo 37 da lei da Constituição fala que a regra é licitar, mas que a lei também traz, né, regras de dispensável, no caso da Lei 866, o artigo 24, Lei 8666, e no caso da 1473, o artigo 75. Mas dispensável não é dispensada. Não é? Dispensável, você vai ter que justificar por que você dispensou. Né? Então está lá na hipótese, por exemplo, contratação emergencial. Né? Contratação emergencial, que agora na nova lei você pode ter um prazo, né, máximo de 1 ano, não pode ser prorrogado, não pode contratar aquela mesma empresa da contratação emergencial pela mesma fundamentação. Né? Mas isso você tem que justificar. Né? Então é muito importante o pessoal entender isso aí. Posso utilizar? Pode, mas justificadamente. Não é isso? Justificando. Né? Isso, perfeito. Seguindo aqui a pauta, né, que a gente está seguindo, professora, no caso da dispensa eletrônica, né, que está aí no Ministério da Economia, pela SES, regulamentada pela Instrução Normativa 67 de 2021, né,
como é que o licitante, né, deve proceder, como é que o consultor deve proceder no momento da disputa, né? Porque, só lembrando, pessoal, só falando um pouquinho das regras, agora, pessoal, na dispensa eletrônica da Instrução Normativa 67, seguindo a ideia da cotação eletrônica, né, nós temos uma fase de lances, né, professora? Temos uma fase de lance semelhante ao pregãozinho, é um pregãozinho pequeno, né, onde o órgão lança a dispensa eletrônica. No dia e hora do encerramento da dispensa, que é o período onde o pessoal vai cadastrar as propostas, 8 horas da manhã começa a disputa. E aí pode ir até 14 horas ou então até 18 horas de acordo com a regra. Né? Como é que o licitante aí deve se comportar nesse momento de cadastramento da proposta, na fase de lances? Nesse caso aí, eu oriento, antes de começar a falar, professor, é o seguinte, o portal de compras agora, ele está bem objetivo, está bem didático, né? Inclusive, tem um vídeo no YouTube, né, para quem quiser acessar, que ainda não conhece ainda, como é lá na hora da disputa, da participação, onde ele traz todo o checklist de como é que deve fazer na hora de uma dispensa, como é que deve proceder, aonde é que você deve colocar os anexos, aonde você deve adjudicar, homologar, aonde você deve clicar, porque isso é muito importante ter esse conhecimento e esse estudo prévio, porque na hora lá da participação eletrônica, você pode fazer uma besteira, você pode falar alguma coisa no chat que não é devido, você pode anexar um documento de edição errada. Então, a dica que eu dou para você é você seguir. Eu tenho um artigo que eu posso até passar para quem se interessar sobre todo esse checklist da dispensa, o que você deve anexar, qual é a aba que você deve clicar, o que você deve votar, o que você não deve, até o que você deve falar. Muito bom, certo? Professora, muito Então, bom. É bom disponibilizar. Certo? Eu vou até passar para você, professor, esse artigo que eu estou com ele aqui aberto, né? Excelente, Então, excelente. você tem todas essas dicas para que na hora lá você não erre, tá? Porque se você adjudicar, aliás, anexar um documento errado, aí não tem volta. Pronto. Não tem volta, né? Perfeito, perfeito. E é importante, né, isso aí, quer dizer, a capacitação, né, professora, ela está relacionada não só a entender das normas, acompanhar decisões de Tribunal de Contas de União, mas saber operar nas plataformas, né? Esse artigo aí é muito importante, esse artigo é muito importante. Vou passar para vocês esse artigo. Pronto, que aí eu passo para o pessoal também. O Washington também pediu, a Ieda, né? Viu? Então coloca lá. E aí, pessoal, só antes da gente seguir, a professora ela tem um perfil chamado Licitação Ágil, né? Então segue a professora também, que ela tem vários artigos, muita informação, muito conteúdo de qualidade, tá bom? Então segue lá, Licitação Ágil também, não é isso? Professora, e sobre os novos valores, esses novos valores aí da dispensa, o que é que você acha aí dessa abertura aí, saiu de 17.600, agora eu até anotei aqui, porque ninguém consegue decorar mais valor, né? Porque agora para bens agora toda hora muda. Né? E agora nós temos agora o valor quebrado, né? Nós temos agora para contratações de serviços e aquisição, né? Nós temos 54 mil, né? R$20,41, né? Para engenharia e manutenção veicular, R$108.040,82, né? Muita loucura, professor. Não é? Uma ampliação, né? Uma ampliação, mas a senhora não acha que foi bem interessante, assim, já no primeiro ano da lei, já realmente ter sido atualizado esses valores, né? Foi atualizado esses valores, né? Na verdade, eu acho assim, eles estão querendo acertar, né? Embora haja uma grande indecisão, porque todo mundo, tanto nós professores, como os fornecedores, como a administração pública, ela está ainda meia doida, né? Não está sabendo ainda como agir. Então, eles estão querendo, de uma forma ou de outra, acertar. E aí, o que acontece? Nós, como professores, nós estamos aqui para tentar estudar antes, para passar um conhecimento com segurança para quem está querendo assistir, como as pessoas que estão aqui nessa live, né? Então, a gente precisa estudar antes para poder passar um conhecimento de qualidade. Mas, assim, o que acontece? Eu só estou querendo ver, na verdade, professor, esse primeiro edital
da nova lei A de nova lei. licitação. Porque, com certeza, ele vai vir com erros, certo? Com certeza ele vai vir com erros, certo? Eu já recebi um edital de uma aluna minha que tinha as duas leis ao mesmo tempo. Tanto a Curioso. 866 como a nova lei de licitação. Então, Aham. vai aparecer edital de todo tipo, de todo jeito. Então, a hora agora é a nossa hora agora, como professor, que a gente tem a responsabilidade, o nosso dom é de ensinar, é de esclarecer, e antes de tudo, de estudar, né? É a gente explicar, né? Porque muitas vezes o fornecedor até se apavora com esses valores, com Isso. centavos, são valores que a gente não tem ideia do que seja. Então, a hora agora é para você, fornecedor que está me ouvindo aqui agora, você, consultor que está me ouvindo agora, está ouvindo tanto a mim como o professor, é não sentir medo. Isso. Ou então, é entrar mesmo com medo. Porque se você não fizer isso, você não vai aprender e nem vai participar. Isso. Porque, na verdade, quem compra hoje em dia é o governo. Isso. Quem paga é o governo. Porque o governo ele não vai comprar nada se ele não tiver dotação orçamentária e dotação financeira. Perfeito. Então, se você quer ganhar dinheiro hoje, você que trabalha com licitação, você precisa aprender, estudar, se capacitar e vender para o governo. Perfeito. Perfeito, É isso que professora. eu tenho para dizer, né? Perfeito, perfeito, perfeito mesmo. Aplaudo mesmo, mas isso é verdade. Né? Esse final aí É, que o governo é quem paga, o governo nunca deixa de comprar, porque tem que atender a não. sociedade, né? O governo nunca deixa de comprar porque tem que atender a sociedade. E aí, Cristiano, se você está inseguro, primeira coisa, se capacitar. Né? Você que é licitante, da mesma forma que o servidor público, se capacitar. Se vai entrar, né, como a professora bem falou, com medo, entre, mas entre capacitado. Né? O risco de repente, você perder faz parte, de repente, da disputa. Faz parte de você perder a contratação direta. Né? Mas o risco de você entrar sem estar capacitado, sem conhecer as regras, sem ler edital, sem ler aviso de contratação direta, e lá na contratação, como você bem falou, né? Não entregar o medicamento, entregar o outro produto e ser Isso. penalizado é pior. Não é? Porque, de É pior. repente, você pode ser impedido de licitar, você pode levar uma pancada de uma multa enorme, e aí, vamos dizer assim, atrapalha o seu planejamento. Né? Então, eu achei muito importante, como eu comentei, essa atualização dos valores. Então, a Ieda falou, ó, capacitação e investimento. Perfeito, Ieda. E aí, esse Verdade, Eda. entendimento, e perfeito, Ieda falou perfeitamente. E esse entendimento que a É. Ieda falou não é apenas para servidor público, não é para administração pública, é para licitante, para consultor, né? Tem que estar capacitado, tem que prestar o melhor serviço, né? E aí é muito importante. Agora, só fechando, eu entendi a importância dessa atualização dos valores, porque demonstra, né, professora, que daqui para frente nós teremos a atualização dos valores da dispensa de licitação, que nós não tivemos na Lei 8666. Né? Nós não tínhamos essa correção, né? Ficamos lá com 17.600, 33 mil reais. Mas todo cuidado é pouco, pessoal. Por quê? Primeiramente, para quem é da administração pública, né? As contratações devem ser inferiores a esses valores. Né? Tem lá contratações inferiores a R$ 54.020,41, né? O outro valor de R$ 108 mil. Eu não sei, não entendo. Eu gostaria de saber de você sobre a questão da manutenção veicular, não é? Que agora também está na dispensa de licitação junto com o serviço de engenharia, mas lá traz uma exceçãozinha lá embaixo, quando ele tinha um valor de R$ 8 mil, que ele dizia que aquelas contratações, né, de manutenção veicular que chegasse até R$ 8 mil não contabilizava no valor para o cálculo da dispensa de licitação. O que é que a professora É acha, porque também, né, sobre isso agora, aí? professor, o que está acontecendo? Agora, na administração pública, de um modo geral, os órgãos eles não estão comprando mais carro. Isso, Eu não sei se acontece no Ministério Público, mas eles estão fazendo o quê? Aluguel, isso. Até o né? TaxiGov, né? Nós temos Eles até o alugam TaxiGov, né? carros. Isso. É igual às impressoras de computador, né? Isso, Eles não compram mais impressora, porque isso, comprar impressora hoje é prejuízo, né? isso. Para a instituição.
É um Por quê? Porque outsourcing, ela né? precisa de ter porque ela precisa de ter um funcionário para fazer a manutenção Isso. da impressora, Perfeito. tá? E aí, ela alugando a impressora, o que que acontece? Já no contrato, ela estabelece o quê? A manutenção, o cartucho, tudo que envolve a impressora e assim, da mesma forma, o carro, tá? Então, Perfeito. hoje em dia, a administração, ela não compra mais aqueles carros chiques, né? Na época, quando eu entrei nessa instituição, eu entrei como estagiário. E aí eu saí da instituição como diretora-geral da instituição. E na época, a instituição tinha uma frota de carros, certo? E esses carros eram renovados, entendeu? Com os carros modelos da época padrão, tá? Certo. Então, hoje em dia, a administração não faz mais isso, Isso. tá? Então, a administração, ela contrata, ela aluga os carros e aquela manutenção, como você havia falado agora, é realizada pelo Dentro, contrato, pela dentro do empresa que faz contrato. a locação, Isso. né? Há uma mudança de cultura, né? Da aquisição Exatamente. para a contratação do serviço, né? Da mesma forma, só esticando um É, pouquinho, da mesma forma nós teremos também no contrato de fornecimento continuado, né? O contrato de fornecimento continuado, ele vai isso. trazer uma certa cultura diferente para a administração pública, né? Atualmente nós utilizamos muito o sistema de registro de preço, né? Para contratações frequentes de fornecimento, material de expediente e tudo mais, mas agora você vai poder ter, né, a administração pública vai poder ter um serviço de fornecimento continuado, inclusive podendo ser prorrogado até 10 anos. Então, realmente, são essas coisas que eu digo que a nova lei, ela trouxe de inovação e que trouxe de benefício. E benefício para os dois lados, né? Para a administração e oportunidades para os licitantes devidamente capacitados, né? Para vender, não é isso? É. Seguindo aqui a pauta, né, professora? A gente já falou da formalização, dos valores, né? A questão da fase de lances, essa mudança, né? A mudança da Lei 8.666, da 14.133, né? O que é que a professora acha dessa mudança, né, de cultura, como nós já falamos aí? Na verdade, assim, as pessoas, elas se atêm, elas ficam ao novo, né? Tudo que é novo causa impacto, né? Isso. A mesma forma como está sendo agora com a vacina, né? Então, tudo que é novo, tudo que é novidade, tudo que é tecnologia, por exemplo, um aparelho celular. Então, para a gente que está aqui na luta do dia a dia, postando as coisas toda hora, depois dos cabelinhos brancos, assim, a gente tem que aprender a ser, como é que eu diga, uma pessoa com habilidade com a internet. Então, do mesmo jeito, é com a nova lei, né? Verdade. Então, depois dos nossos cabelos brancos, a gente precisa tirar uma foto legal, postar uma coisa que dê engajamento para os nossos alunos, não é verdade? Então, Aham. do mesmo jeito, é a nova lei. A nova lei, na verdade, ela é nova, pelo próprio nome está dizendo. Então, tudo que é novo causa impacto, é o desconhecido, tá? Então, com certeza vai ter muita crítica, com certeza vai haver erros nos editais e com certeza vai haver intriga da oposição, certo? Vai haver tudo isso, certo? Então, na verdade, o que é que a gente precisa como ser responsável pelo ensino, como nós somos, né? A gente precisa estudar, explicar, qualificar as pessoas para que elas errem menos. Perfeito. Tá? Então, assim, eu sempre falo para minha filha e sempre falo para as pessoas, para meus alunos, é que o mais importante de tudo são as pessoas. Exatamente. Então, você, antes de ser professor, antes de você ser aluno, antes de você ser fornecedor, você é um ser humano. E uma das coisas mais difíceis que tem é lidar com gente. Isso. Né? Verdade. Então, a gente termina não conhecendo gente. Então, quem criou a lei, quem elaborou os artigos, os 199 artigos, foram pessoas, tá? Mas aí a gente não tinha ideia de quem são, a gente não tem ideia de quem são essas pessoas, o que passa na cabeça dele, porque ninguém consegue entrar na mente humana,
né? Então, a mente humana ela é diversificada, né? Diversificada. Mas a gente precisa entender os limites das pessoas e entender quem faz os limites das pessoas para que não haja essa confusão, para que não haja essa incerteza e para que as coisas tentem dar certo, tanto para o lado da administração, como para quem vai vender para o governo, para que seja uma novidade, uma nova lei, mas que cause grande impacto para a economia, porque, na verdade, a economia ela está defasada, ela está inflacionada, ela está deteriorada, e aí a gente precisa o quê? Animar as pessoas a conhecerem o novo, né? Animar as pessoas a conhecerem o novo, para que elas possam ter uma nova oportunidade de trabalho, que é vender para o governo. Perfeito, professora, exatamente. E a lei vem nesse sentido, né? A nova lei vem nesse sentido, né? Assim, eu sempre tenho repetido que, apesar da lei trazer ainda um pouco da cara do antigo, né? Assim, de alguma coisa meio um pouco travada, mas tem muita coisa de entendimentos do Tribunal de Contas da União que são positivos, né? Que são positivos, normas infralegais que já vêm funcionando de forma positiva, mas o principal é isso aí que a professora falou, né? É o servidor público, o gestor público, né? Não pensar simplesmente, no nosso caso, a nossa live falando em dispensa, não pensar simplesmente em utilizar as dispensas por valor, simplesmente por utilizar, porque aumentaram os valores, mas utilizar de forma correta. E o licitante, que é exatamente cai nessa questão da pessoa, né? Da questão da pessoa, também se capacitar e querer oferecer o melhor para a administração pública, que vai refletir aonde na sociedade. Eu acho que esse conjunto, né, essa parceria de entendimento, de estudo da lei, que nasceu agora, que, como a professora bem falou, né, vai ter erros, né, vão ter diversos erros. A gente vai ver aí nos próximos anos, quando surgirem os primeiros posicionamentos do Tribunal de Contas, né, sobre processos reais, né, de editais de licitação, de casos concretos, né, que vão trazer situações onde nós vamos abordar princípios, né, na licitação e nas contratações diretas, nós vamos ver essa adequação da ferramenta, né? Essa engrenagem que a nova lei trouxe, esse ajuste, daqui a uns anos vai ocorrer. Então, é muito importante isso aí. E lembrando, no nosso caso, a dispensa, que seja tratada com a mesma seriedade que uma licitação. Porque, como nós já temos repetido aqui, né, talvez seja o primeiro pontapé para aquele licitante que esteja querendo vender para o governo, que esteja com receio, né, com receio até de não receber, né, de errar, de não anexar um documento, ser inabilitado. A dispensa de licitação é o primeiro caminho. E a nova dispensa, essa nova regra, né, da ideia da dispensa eletrônica trazida para a Instituição Normativa 67, é um caminho porque parece com o pregão. Então você participa, pessoal, da dispensa eletrônica parecida com o pregãozinho. Quando você for para o pregão, você ganha aquela experiência e se você é capacitado e tem o rito, né, a rotina de ler edital, legislação, acompanhar bons conteúdos, a ideia é você vender para o governo e ter o seu objetivo, que é o quê? O lucro. Né? O objetivo de quem vende para o governo é ter seu lucro. Não é, né? Oferecer bem, bom produto e serviço e ter seu lucro. Mas, professora, e a questão do mercado, né, de trabalho? Né? A questão do mercado de trabalho, a gente vem falando muito dessa questão de capacitação, né? Mas esse impacto, no caso especificamente da contratação direta da nova lei, né, com ampliação de valores, com novas regras, com transparência, né, com a questão de transparência, qual é o impacto que ele traz no mercado de trabalho, especificamente, inclusive observando essa realidade que a professora falou, né, desse problema de inflação, né, dessa dificuldade que estamos passando no país. Certo. Eu diria que eu resumiria, professor, na palavra chamada planejamento. Tá? Então, assim, planejamento é tudo. Você que é fornecedor, você que é só funcionário público, você só que vende qualquer coisa, tá? Então, quem vende pode vender qualquer objeto de acordo com a lei para você.
desde que tenha a documentação adequada e os critérios adequados para o edital. O que acontece? Você precisa planejar. De que forma assim, professor? Você precisa, certo, ter um capital para investir na sua empresa. Você precisa ter um capital em estoque para as eventuais desvios de mercado, como a pandemia, e que os engenheiros. As construções, vou dar um exemplo das construções. Então, eu orientei um TCC agora de um engenheiro do Rio, de Tocantins. O que acontece? Ele me disse que as construtoras de Tocantins, quase todas cancelaram os contratos agora na pandemia com a administração. Por quê? Por causa da famosa planilha de preços. Né? Então, os preços que eles colocaram lá no contrato, quando eles fizeram o contrato antes da pandemia, não conseguiram cumprir com as contratações porque os preços da pandemia todos aumentaram. Então, isso pode ocorrer, claro. A gente vai para o supermercado hoje, vai levar R$100, não traz nem aquilo que a gente sonhou de trazer, porque os preços eles estão variando em dia a dia. Isso. Então, a minha sugestão para quem é fornecedor é estocar os itens que você acha que mais vende para o governo. Estocar de forma racional. Não estocar exageradamente, não estocar de forma aleatória, mas prevendo uma demanda de venda. Por quê? Porque com a nova lei, nós sabemos que as licitações elas vão ser planejadas. Então, é para a gente saber quais são as licitações do Ministério Público, quais são as licitações do Ministério da Economia. Então, com essa conhecimento, vai ser possível escolher, eu, fornecedor, escolher qual é a licitação que eu devo participar. E aí, eu podendo escolher, eu também só vou escolher aquela licitação a qual eu vou participar se eu tiver estoque suficiente para entregar aquilo que eu vou participar. Perfeito. Mais ou menos isso. Perfeito. É exatamente a questão do planejamento, né, professora? Que a senhora reforçou aí, né? Planejamento, ter o capital, essa questão do estoque de material, né, com relação a serviço, ter o capital econômico, organização também, né? E aí, né, organização. Então, assim, o que a gente traz, que impacta no mercado de trabalho com relação a isso aí, de tudo isso, é o quê? Que vão surgir oportunidades para aqueles consultores, né, funcionários que buscam capacitação, que buscam organização, que têm a organização, que entendem que o planejamento da licitação também para o licitante é essencial, né? E eu entendo, né, professora, que isso vai fazer com que aquelas pessoas que, por exemplo, estão procurando, estão se especializando, elas tenham mais oportunidade no mercado de trabalho. Não só, a gente vê muito aí em concurso público, né? Mas também em empresas que desejam participar com licitação. Então, é uma oportunidade de você, como pessoa física, né? Não só vender para o governo, porque você pode vender para o governo, mas você prestar serviço também em empresas que precisam. Você que, de repente, entende, você se capacita com contratação direta, dispensa de licitação, você sabe orçamentar, fazer o orçamento, né? Faz um orçamento para apresentar lá na licitação, no edital. Você sabe, de repente, alimentar uma dispensa de licitação, cadastrar sua proposta, como a professora bem falou, né? Através de vídeo, através de cursos, né? Cadastrar proposta no sistema, entender das regras, entender o que é documento de habilitação técnico, o que é atestado de capacidade técnica, né? Por quê? Porque agora também na dispensa, o artigo 72, lá dentro da formalização do processo, possa ser que venha pedindo lá uma capacitação específica, né? Uma qualificação específica da empresa. Então eu acho, né, professora, que esse nicho que a nova lei vem trazendo aí com essa inovação de termos que aprender o novo, né? Como usando a sua expressão, de termos que aprender o novo, é uma grande oportunidade para o mercado de trabalho. É uma grande oportunidade para o mercado de trabalho. Não é verdade? Entendeu? Então eu acho que esse pontapé inicial, né? A gente já está, falta aí 5 minutos aí para a gente terminar o nosso bate-papo.
Mas, assim, de tudo que a gente está falando, que a gente a gente não abordou só dispensa, né? A gente não falou só de dispensa, a gente falou de outras oportunidades. Foi muito legal isso aí, né? Mas eu acho que o foco final é isso, né? É se entender o licitante e tudo isso que a professora falou, né? Que a dispensa de licitação possa ser o pontapé inicial para quem quer entrar no mercado e vender para o governo, entender que o governo, para vender para você, né, para você vender para o governo, você vai seguir regras claras, né? É diferente de, eu vou vender o veículo aqui para a professora e a gente faz um acordo de boca aqui e de repente a palavra alguma coisa e de repente eu descubro e fica por isso mesmo. Né? Vender para o governo, não. Se você for para uma licitação, você vai ter um edital, onde você vai ter obrigações e você vai ter direitos. Né? E a nova lei, pessoal, a nova lei, quem vem estudando, veja lá, a nova lei, inclusive, traz direitos para o contratado com relação à rescisão contratual, né? Ao encerramento do contrato, né? Se a administração pública descumprir algumas regras que tem na nova lei. Então, muito importante, e isso aplicava à dispensa de licitação. É isso, professora? Verdade. Então, pessoal, a gente vai encerrando, vamos encerrando, professora, o que é que a senhora acha? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Alguma pergunta? Se tiver mais alguma pergunta sobre a dispensa de licitação. Lembrando, pessoal, que agora, né, o sistema do compras, né, a nova dispensa de licitação já tem uma inovação, né, professora, que é uma inovação importante que nós não tínhamos na plataforma anterior e não tínhamos na cotação eletrônica, que é o chat, né? A gente vai ter um bate-papo agora, semelhante ao pregão eletrônico, né? Semelhante ao pregão eletrônico, onde o pregoeiro, e aí, pessoal, você que é licitante, olha só, você agora que é licitante, que você estava acostumado naquela cotação eletrônica, onde você cadastrava a sua proposta, você tinha aquela fasezinha de lance de até 30 minutos, e você não sabia quando é que o pregoeiro iria lhe chamar ou pedir proposta por e-mail, agora vai ter uma espécie de sessão pública. Né? A gente vai ter uma espécie de sessão pública. Então agora você fica atento que agora a dispensa eletrônica da nova lei é uma sessão pública, quando vai ter um chat, o pregoeiro vai lhe chamar, vai lhe convocar, vai discutir, vai chamar para negociar, e aí, se você não conhecer a plataforma, professora, você pode perder uma grande oportunidade, não é? É por isso que eu falei nesse artigo, que esse artigo que eu consegui, ele diz o momento certo de você entrar na plataforma, de anexar o documento, de falar no chat, para você não se perder. Isso. É parecido com o pregão. Com o pregão, exatamente. A gente tem uma pergunta aqui do Edemir. Podemos fazer a dispensa sem estar cadastrado no PNCP? Olha que pergunta interessante, não é isso? Olha aí, podemos utilizar a dispensa da nova lei sem estar cadastrado no PNCP? Olha só, Edemir, já tem diversos posicionamentos de tribunais de contas de Estado, já há algum tempo, falando o seguinte, porque apesar da nova lei lá trazer que a eficácia do contrato, né, a eficácia da contratação depende da publicação do PNCP, né, é importante lembrar que a lei, para efeito da dispensa, a lei ela não fala para você publicar lá esses primeiro e segundo PNCP, ela fala para você tornar transparente, você divulgar no seu site no prazo de 3 dias úteis. Né? Você utiliza, obviamente, o compras, ele joga no PNCP, mas Edemir e colegas, já tem diversos posicionamentos do Tribunal de Contas do Estado dizendo o seguinte: enquanto o seu sistema que você utiliza para fazer a dispensa eletrônica, né, a solicitação não estiver vinculado ao PNCP, você pode publicar no seu diário oficial, né? Você publica no seu diário oficial e no seu portal de transparência. Então você pode utilizar sim, né? O importante observe o procedimento do artigo 72 com as regras, obviamente, da dispensa do artigo 75, né? Publica lá, né? Publica lá no prazo de 3 dias úteis e aí está tudo tranquilo. É isso? É verdade. Professora, vamos... Aí, pessoal do São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Estarei em São Luís, eu sou professor do IPOG, estarei em São Luís em março, lá com a turma do pessoal do IPOG, lá no MBA de Licitações e Contratos. Aqui também Teresina tem IPOG. Possa ser que eu deva ir por aí. A pandemia passando, nós vamos voltar aos cursos presenciais. Né?
Professora, vamos nos despedir. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade aí para se despedir, falar se vai ter curso, né? Se vai ter algum curso, algum evento. A verdade, eu fechei meu curso agora, eu tinha um curso online de licitação, eu fechei a turma, né? E agora eu estou fazendo só mentoria. Aí todos os dados da mentoria tem no link da bio do Instagram. Estou fazendo só mentorias individualizadas com as pessoas que sentem necessidade, né? E com relação ao artigo, eu vou colocar nas stories o link do artigo. Vou mandar para você, viu, professor? Pronto, professora, agradeço. Viu? Pessoal, muito obrigado. Professora, muito obrigado. Foi um bate-papo maravilhoso. Até que chegou aqui 1 hora, eu fui olhar no relógio agora, foi que eu vi que estava 1 hora aqui, tinha passado, né? Um bate-papo muito agradável. Eu espero que o pessoal que esteve aqui com a gente, que passou, tivemos muitos amigos que passaram, o Rafael Ícaro, né? Os colegas passaram aqui, né? A Sara passou por aqui, o Caio passou por aqui, muitos outros amigos passaram por aqui. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Muito obrigado pelas colaborações nas perguntas, né? Sigam a professora Regina no perfil Licitação Ágil. Quem segue a Regina, por favor, me siga. Leonardo Mota, M_. Essa live vai ficar gravada. E, da minha parte, nós estaremos lançando uma nova turma do curso Contratação Direta, de forma online, remota, onde falaremos de dispensa de licitação, formalização do processo, inexigibilidade e mostraremos a plataforma, cotação eletrônica e dispensa eletrônica. Em breve vou estar lançando aí. Né? Professora, satisfação, um prazer. Deixa eu bater um print aqui, deixa eu fazer um print aqui da tela. Deixa eu bater aqui. Pronto, feito. Muito obrigado, uma boa noite. Pessoal, muito obrigado aí e uma boa noite. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.